Indo agora, pessoal, para o segundo do nosso par de vídeos bônus sobre como compilar e testar os programas que a gente vê em aula, usando como exemplo os programas da aula 1, vamos falar agora de dois tópicos principais: como calcular tempo de execução e como utilizar bibliotecas e programas auxiliares, funções auxiliares no nosso programa. Como inspiração para isso, o que nós temos aqui? Nós temos o Two-Sum Binary Search. Se vocês lembrarem da aula, essa foi uma primeira abordagem mais sofisticada que a gente usou, que a gente falou, olha, o Two-Sum Linear Search, que a gente viu antes, ele tinha aquela ideia de buscar o complemento de cada um dos N elementos. Só que ele buscava de modo linear e isso não é particularmente eficiente. O Two-Sum Binary Search falava, já sei, se eu ordenar com eficiência, usar um algoritmo eficiente para ordenar, e depois eu posso buscar o complemento, dado que o vetor está ordenado, usando busca binária. E assim eu posso atingir uma eficiência da ordem de n log n, que é bem melhor do que n quadrado, conforme n cresce. Mas olha que aí surgiram dois problemas. A gente precisa de uma função de ordenação e uma função de busca binária. Então, aqui eu vou começar a passar com vocês sobre como que a gente atende essa demanda, tá? Essas funções auxiliares. Tem que ser implementado tudo no mesmo código? Não tem, mas pode. Então, a primeira observação que eu vou colocar para vocês é que o binary search, por exemplo, sendo uma funçãozinha de busca simplesinha ali, olha, ela vai buscar num vetor v de tamanho n um valor que é dado aqui pelo meu complemento. E ela vai me devolver se esse elemento está, qual a posição do vetor que ele está, senão ela devolve -1, indicando que não encontrou. Tá? Vamos olhar ela aqui. Tá? Eu não vou aprofundar nisso, busca binária não é o tema desse vídeo, tá? Mas só para lembrar vocês, é aquela ideia que eu olho o elemento do meio, tá? Dado que o vetor está ordenado, e se o que eu estou buscando for menor do que ele, eu vou para a esquerda, se não, eu vou para a direita. Tá? Vou sempre subdividindo qual é o meu problema aqui. Essa é uma versão iterativa dela. O importante é, eu escolhi, nesse caso, colocar o código dela, da função da busca binária, explicitamente aqui no código do meu Two-Sum avançado. E daí ele pode ser usado pela minha funçãozinha. Essa é a única maneira de fazer? Não. Aqui mesmo eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Olhem o sort aqui. Né? É a minha funçãozinha de ordenação. Eu não copiei nenhuma função de ordenação para esse código. O que eu fiz? Eu coloquei aqui em cima um include quicksort.h. Olhem a diferença aqui, vou fazer um parênteses para falar dos includes. Aqui em cima eu tenho include stdio, stdlib, com um sinalzinho de menor e maior, tá? Que indica bibliotecas padrões do sistema. Essa aqui com aspas significa para que ele vai buscar essa biblioteca na pasta em que está o executável. Tá? Normalmente, quando a gente está usando ali as nossas próprias bibliotecas, a gente coloca a funçãozinha, os arquivos daquela biblioteca, aqueles arquivos auxiliares na mesma pasta, e ele vai buscar, a gente coloca o include com aspas. Então, notem essa diferença. Depois eu volto a falar desses outros includes que eu coloquei aqui, mas prosseguindo essa ideia da biblioteca, tá? Do uso de biblioteca. O que tem nesse quicksort.h? Vamos ver. Olha que arquivo simples. No quicksort.h tem só a assinatura da função sort, dizendo que ela recebe um vetor de inteiros, com um elemento n aqui, que a gente sabe que corresponde ao tamanho do vetor, não devolve nada, afinal, o que ela vai fazer é permutar os elementos do vetor para deixá-los em ordem. É só a assinatura. É tudo que o nosso programa Two-Sum avançado aqui precisa para saber como usá-la. Então, quando eu chamo o sort aqui, está passando para ele um vetor v de inteiros e um inteiro n. E ele fala, tá bom, é o jeito correto de chamar aquela função. Ele não sabe detalhes de como ela é implementada, ele simplesmente confia como ela foi chamada. Então isso aqui é só um arquivo de interface, o ponto .h é um arquivo de interface. Ele conta, olha, existe uma função sort. Como foi implementada? Segredo. Pelo nome do arquivo, vocês podem até supor que é um quicksort implementado aqui, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes no momento. Foi uma função sort que foi implementada. E eu vou utilizá-la. Tá? Então é assim que o básico para usar a biblioteca. Tá? Eu chego aqui, coloco esse include da função h, mas vai ter um outro detalhe. Na hora de compilar, e a gente vai tratar disso, eu vou precisar incluir essa função. Então imagina aqui de novo, olha, eu vou compilar o meu Two-Sum avançado. Vejam se está correto. GCC menos warning all, menos pedantic, menos warning number of unused result,
menos O2 para otimizar, TwoSum avançado.c, legal, esse é o arquivo que eu quero compilar, e o output eu quero no TwoSum avançado, no executável. Vamos lá? Ops, deu erro. Que erro foi esse? Undefined reference to sort. Mas professor, você não acabou de falar para a gente que ele vai encontrar o sort no quicksort.h? Sim, de fato é lá que ele vai buscar para saber que a assinatura da função está correta, mas ele não está implementado aqui. Ele está implementado, no meu caso, no quicksort.c, que também inclui o quicksort.h aqui, e tem, eu não vou entrar em detalhes agora, mas todas as funções, já troca, separa, tal, para fazer a implementação. Inclusive tem o sort aqui, ó. Quando ele chamar a função sort, é essa função que vai executar. Tá? Que vai executar um dos meus métodos de quicksort aqui, que, como eu disse, não vou entrar em detalhes, vou até fechar para não cair em tentação. Então, ele está implementado lá, confie em mim que ele está corretamente implementado. Tá? Mas o ponto é, quando eu vou compilar, ele precisa saber onde encontrar a implementação de fato dessa função. Existe mais de uma maneira, dá para você pré-compilar a biblioteca, no caso aqui uma biblioteca de ordenação do Quicksort aqui, pré-compilá-la como código objeto e daí já colocar ela aqui para eu usar. Mas eu vou fazer o caminho mais simples e vou colocar o ponto C mesmo e mandar, ó, compila tudo aí, busca lá na biblioteca o que você precisa e compila junto. Para fazer isso, além do TwoSum avançado, que é o meu arquivo principal, é onde tem a função main, eu vou colocar aqui o nome quicksort.c. E agora ele vai saber onde achar. Notem, agora a compilação deu certo. Tá? Então, precisa das duas coisas. Eu preciso incluir aqui o ponto H para ele saber qual a assinatura da função e eu preciso passar para ele onde está implementada de fato a função. Tá? Mas está legal. Então, essa é a parte da implementação com funções auxiliares. Notem que a gente resolveu de duas formas diferentes o que a gente estava fazendo aqui, né, na função TwoSum Binary Search. A gente usou a Binary Search e eu resolvi copiar para cá. Podia ter incluído como biblioteca? Poderia. Um ponto H dela e tudo mais, poderia, mas não quis. Tá? Coloquei ela explicitamente aqui, ela vai usar esse código que está implementado aqui, tá? Diretamente. Agora, o sort vai recorrer a esse arquivo auxiliar meu onde está implementado, né, uma função de ordenação, no caso, usando um quicksort aleatorizado e tal, mas para o meu programa isso é tudo transparente, ele só está confiando que eu passei para ele uma função correta. Fora isso, o que mais que eu quero contar para vocês? Deixa eu relembrar para vocês quais métodos que a gente vai comparar aqui, antes de eu finalizar as questões dos includes adicionais. A gente vai continuar comparando o TwoSum Brute Force com o TwoSum Linear Search, que foram os dois que a gente viu no vídeo anterior. Vai ver o TwoSum Binary Search, que usa ordenação seguida de busca binária. E esse TwoSum Sorting aqui, que é aquele que usa ordenação com uma busca linear esperta, que eu chamei na aula para vocês. São esses os métodos que a gente vai ver. E o que eu vou colocar a mais aqui? O include time.h. Eu coloquei dois includes a mais aqui, fora do quicksort. Eu coloquei o math.h, que eu não uso de fato aqui. Eu só quis comentar para vocês que muitas funções úteis, matemáticas úteis, por exemplo, exponencial, logaritmo, que a gente pode querer usar em alguma função nossa, elas já estão implementadas aqui nesse math.h. Então é um include que é razoavelmente frequente também, mas aqui ele está sobrando. Foi só para lembrar de falar para vocês. O time.h eu de fato vou usar, porque eu quero fazer uma análise empírica, comparar o desempenho do meu algoritmo. Então eu dou o include time.h, que tem, por exemplo, o tipo clock_t, tá? Que corresponde ao tempo de clock, ao número de operações lá que está sendo realizado da máquina. E aqui eu vou ter duas variáveis, o s_time e o e_time, que são desse tipo clock_t, que vocês podem ler como start time e end time. Tá? Eu vou capturar esses dois momentos de tempo logo antes e logo depois de chamar as minhas funções e fazendo a diferença. Tem uma conversão ali que a gente já vai falar, eu vou descobrir qual foi o tempo decorrido naquela execução. E esse tempo eu vou armazenar, por padrão, nesse CPU time used, nome bem sugestivo, que é do tipo double. Tá legal, então coloquei o include time.h e já coloquei umas variáveis aqui que vão me ajudar a calcular o tempo. Vamos agora para a nossa função main, para ver o que mudou. O início é muito parecido, eu continuo com dois parâmetros aqui, sendo que o primeiro é o próprio nome do executável, o segundo é o tamanho do vetor. Aqui eu vou converter o argumento para um inteiro, vou alocar o meu vetor. Aqui eu preencho o vetor com pares não negativos, só que eu fiz uma diferencinha aqui. Ó. Agora eu estou preenchendo do fim para o começo, tá? Dos maiores pares para os menores.
Por isso que eu faço n menos i menos 1 aqui. Tá? Conforme o i vai avançando, o elemento que eu vou adicionar vai diminuindo. Por que eu fiz isso? Porque senão o vetor já estaria a priori ordenado e a minha função de ordenação não faria nada. E eu quero fazer uma comparação honesta com as minhas funções. Então, aquele método que usa ordenação, que use, né? Que ele realmente tem o trabalho de ordenar. Não vou dar um vetor ordenado para ele, assim, de graça. E aqui eu tenho o teste modificado, tá? Vocês vão ver aqui que eu tenho o mesmo padrão para cada um dos métodos, dos 4 métodos que a gente vai testar, mas eu vou falar só no primeiro aqui. O que eu estou fazendo? Ó, eu capturo o número do clock aqui, usando essa funçãozinha, tá? Que vai me dar o clock naquele instante, o clock da máquina naquele instante, guarda em stime. Daí eu chamo o toSum brute force, ou o método que for, para procurar o 9. Por que o 9? Porque só tendo pares, aquilo que eu falei, só tendo pares eu sei que ele não vai achar. E daí eu vou conseguir ver o tempo de pior caso desse algoritmo. Guardo numa flag, aqui numa variável auxiliar, achou, e pego o tempo logo depois dessa execução. Fazendo a diferença aqui, ó, etime menos stime, aqui faço essa diferença, converto para double e divido por essa constante do sistema clocks per second. Tá? Porque eu estava trabalhando com o número de clocks, mas eu quero saber em segundos, tem essa constante do sistema aí que me diz na minha máquina, e ela vai ser diferente em cada máquina, né? Quantos clocks por segundo que aquela máquina executa, o CPU time used corresponde ao tempo necessário. E daí eu vou usar aqui a variável achou para saber se encontrou ou não, para saber o que eu imprimo. No nosso caso, a gente já sabe que não vai encontrar nesse teste em particular, né? Mas que seja. E daí eu coloco uma mensagem um pouquinho mais sofisticada. Eu digo, ó, não encontrou um par que soma 9 imprime um long float aqui, segundos. O long float é meu double, é o tempo utilizado. Então essa saída vai me dar a informação do tempo decorrido. Vamos lá, então eu já tinha compilado com vocês, passando o quicksort.c aqui para ele saber como compilar, para saber onde encontrar essa variável auxiliar. Vamos brincar aqui então. Eu vou colocar ./toSum avançado, ele vai reclamar, né? Vamos colocar agora o 10 para ele. Imprimiu. Olha só, o vetor, como eu falei, né, em ordem decrescente ele foi preenchido, e daí todos os métodos não encontraram em 0 segundos, porque 10 é um vetor muito pequeno, né? A diferença entre tempo quadrático e tempo n log n a gente não percebe para números tão pequenos, a máquina é muito rápida. Então eu vou chegar aqui e fazer uma pequena diferença. Ó, eu vou parar de imprimir, porque eu vou aumentar muito esse tamanho dos vetores. Então se eu continuar insistindo em imprimir, a gente vai ficar vendo só aqui a impressão na tela. Vou compilar de novo. E agora vamos lá. Com 10 foi bem rápido, né? Vamos tentar com 100. Ainda muito rápido. Com 1000. Ainda muito rápido. Nossa, com 1000 eu achei que ele já ia começar a patinar. Vamos ver se o método quadrado patina com 10.000. Começou a ter diferença. Olha só. Aqui eu demorei ainda fração de segundos, mas notem a grandeza aqui. 35, 16, 1 aqui, 0 aqui. É claro que nada é 0, é só que a aproximação ainda está muito pequenininho. Mas vamos começar a aumentar de 2 em 2 agora. E aqui vem uma coisa interessante para finalizar esse vídeo, né? Falei de compilação e testes, vamos fazer um pouquinho da análise aqui, a análise dos resultados. A gente está vendo aqui .035, .016, aqui ainda está muito pequenininho, né? Quando eu dobrar aqui e colocar 20.000, o meu vetor vai dobrar de tamanho. O que eu espero que aconteça com o tempo? Esses caras cujo pior caso são quadrático, quando eu dobro, um algoritmo que é quadrático vai ficar 2 ao quadrado, que vai ficar 4 vezes mais lento. Tá? Então, aqui esse 0.35 deve virar 0.7, 0.14. Tá? 0.14 deve cair aqui. Esse 16, se eu dobrar uma vez, dá 32, depois dá 64. Então, provavelmente vai ter algo próximo de 0.064. E esses aqui eu espero um crescimento linear, mas ainda está muito pequenininho, vai ser difícil de ver. É quase linear, na verdade, né? N log N, o log cresce um pouquinho mais rápido, mas o que vai saltar aos olhos é o crescimento linear. Então, quando eu dobrar, vejam lá, olha só, aqui foi para 128, aqui foi para 75. Vamos tentar dobrar de novo, ver o que vai acontecer, vamos ver se vai ter um comportamento multiplicando perto de multiplicar por 4 de novo, os dois primeiros. Notem aqui, eu estava com 0.128, aqui já foi para 0.5. Né?
Aqui eu estava com 0,075, já foi para 2,61. Ainda tem uma oscilação, não dá exatamente a minha previsão, mas vai se aproximando. Vamos dobrar de novo, conforme os números ficam maiores, fica mais previsível. Então aqui, se for multiplicar por 4, esse 0,5 vai ficar próximo de 2, esse 0,261 vai ficar um pouquinho acima de 1. Esses aqui devem só ficar o dobro, próximo do dobro, talvez um pouquinho a mais. Vejamos. Aqui próximo de 2, aqui próximo de 1 e aqui o dobro. Vamos fazer um último teste. Dobrando de novo aqui, vou para 6. Esse 2 deve virar 8, esse 1 deve virar 4 e esses aqui devem virar 12 e 12 aproximadamente. Vamos ver se é isso mesmo. 8 e uns quebrados, né? 4 e uns quebrados. E aqui 18 e 13. Né? A minha previsão aqui era que eles dobrassem fosse para perto de 12, um pouquinho maior, porque é n log n, né? O log também está crescendo. E também a gente nota que começa a distanciar esses dois. Tá? Eles vão seguir n log n, mas lembra que esse carinha aqui ele gasta n log n para ordenar e depois ele gasta n log n para buscar. Porque ele gasta log n em cada busca e são n buscas. Já esse aqui, a parte da busca, o total da busca leva tempo linear. Ele tinha aquela sacadinha, então ele vai ter um comportamento n log n, mas a constante dele deve ser um pouquinho menor. Então ele vai sempre ficar um pouquinho mais baixo do que esse. Pelo menos é essa a ideia. Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí detalhes de como implementar o programa que envelopa tudo que a gente está fazendo, os códigos que a gente vê em aula, também como que a gente prepara ali alguns testes, né? Faz uma leve interface ali para jogar os dados mais ou menos organizados, como compilar com todas as flags que podem nos avisar de erros, como compilar usando bibliotecas também, e aqui como rodar e ver aqui alguns resultados. Tá legal? Até mais, pessoal!